Oi, meus amores, aqui é a Fábia pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre emprego, sobre trabalhos para estrangeiros na Áustria. Então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho. Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo e também já deixem o seu like, já deixem o seu gostei. A primeira coisa que eu quero falar aqui e ressaltar: a língua do país Áustria não é inglês, é o alemão. Porém, se você fala inglês, isso vai te ajudar muito. Muito mesmo. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Você precisa colocar isso em mente. Você precisa aprender a falar o alemão. Para você ter mais oportunidades, você precisa saber falar. Você vai conseguir um trabalho na Áustria sem falar nada. Você até consegue, mas saiba que você vai depender de uma outra pessoa. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Você está vindo para o país Áustria, você conhece ali um casal de amigos que são brasileiros, você vai até na casa deles. Então essas pessoas vão te ajudar a encontrar um trabalho, ou às vezes na própria empresa onde essas pessoas trabalham, você vai conseguir talvez um trabalho. Porém, essas pessoas vão falar por você. Você sempre vai precisar da boa ajuda dessas pessoas. Por isso que eu sempre ressalto isso, por isso que eu sempre falo para vocês da importância de você saber falar ao menos o básico. Fábio, eu sei falar um pouco, então esse pouco já vai te ajudar bastante aqui. Se esforce ao máximo para você aprender a falar a língua. Coloca isso na sua cabeça. Você quer morar no país Áustria, você quer morar na Alemanha, na Suíça, você precisa saber falar a língua. Então o inglês ele vai te ajudar, mas não é o suficiente. Por que eu falo isso? Porque aqui na Áustria, muitos austríacos, eles até falam inglês muito bem, mas eles não gostam de falar. Eles querem que você fala o alemão. Dependendo da região onde você vai morar, dependendo da vila também, isso também influencia bastante. Se você vai morar numa cidade maior, se você vai morar numa cidade menor, nas vilas menores ainda mais. Eu digo que você precisa se esforçar para você aprender a falar o alemão, porque também as oportunidades de trabalho são menores. Então eu vou falar um pouco aqui da região onde a gente mora, a região de Bludenz. Eu mostrei para vocês já em vários vídeos as vilas que temos aqui ao redor. Aqui ao lado, no vilarejo de Thüringen, por exemplo, existe uma empresa chamada Hilti, uma empresa bem grande que fabrica furadeiras. Ali trabalham muitos brasileiros. Mas o que acontece? Às vezes você tem 2, 3 chefes, porque você sempre depende da outra pessoa para traduzir. Então você sofre um pouquinho com isso. Você sofre uma certa pressão psicológica. Por isso que eu sempre falo para vocês, se você pensa em morar no país Áustria, se você deseja morar aqui, se esforça o máximo para aprender. E não tenha medo em falar errado. Não tenha medo se você fala meio picado, tudo meio misturado. Os austríacos, eles são acostumados com os estrangeiros. Aqui não existe só os brasileiros. O país Áustria é um país multicultural. Tem pessoas do mundo todo aqui. E nem todos sabem falar o alemão corretamente, fluentemente. Então é uma língua difícil de aprender, é uma língua difícil para pronunciar. E também tem mais um detalhe nisso tudo. Dependendo do estado, tem o dialeto. Então assim, é um pouco complicado, mas não é impossível. Não tenha medo, você vai conseguir. Mas saiba que você tem que se esforçar para você aprender a língua. Esse é o primeiro passo. Fábio, quais são as oportunidades para uma pessoa que chega hoje na Áustria e sabe falar o básico do alemão? Você vai conseguir um trabalho, talvez na área da limpeza, num restaurante, ajudante de cozinha, hotelaria. Você vai conseguir empresas na área da produção, porém você precisa saber falar um pouquinho, você precisa entender. Se alguém vem até você e diz, olha, eu preciso isso, eu preciso aquilo, como é que você vai se comunicar se você não sabe falar nada, ou se naquela empresa não tem ninguém para te ajudar, para traduzir? Isso dificulta bastante.
Então, o primeiro trabalho sempre é o mais difícil, mas não quer dizer que você vai permanecer nesse trabalho. Então, se você deixar o Brasil hoje, saiba que você vai chegar aqui e você não vai poder escolher trabalho. Às vezes tu vai chegar no país Áustria e você vai fazer algo que tu não gosta. Mas saiba que é o primeiro, não desista, não desanime. No decorrer do tempo que você vai estar aqui, as portas vão se abrindo, você vai conhecer pessoas, você vai ter contatos, você vai conseguir entender melhor a língua e vai melhorando gradativamente. Então, muitas pessoas elas pensam assim, hoje eu tô indo embora do Brasil, eu vou morar no país Áustria, eu quero trabalhar em tal coisa. E isso não acontece. Geralmente não acontece, porque você não vai poder chegar aqui e escolher trabalho, você vai ter que pegar aquilo que tem. E o que tem para nós brasileiros? É na área da produção, é na área da limpeza, é trabalhando de garçonete, de camareira, em restaurante, ajudante de cozinha. Às vezes você vai ter que trabalhar sábados e domingos. Geralmente quando os brasileiros chegam aqui é algo que tem para nós. Por quê? Porque os outros cargos, os melhores, são ocupados pelas pessoas que moram aqui, é claro. Mas não quer dizer que tu vai ficar sempre nessa situação. É o primeiro trabalho. Segundo, terceiro já vai melhorar. Mas você precisa batalhar, se esforçar na língua. Não fique sempre ali querendo trabalhar em empresas onde tem um monte de brasileiro, onde todo mundo é seu chefe. E você nunca vai aprender a se virar. E isso vai limitar bastante e vai fechar inúmeras portas, porque você não vai conseguir saber se virar, porque tu não fala. Então, quanto mais tu conseguir falar, mais você vai conseguir se defender, mais portas vão se abrir. Ao longo prazo, não é do hoje para amanhã. Mas é possível sim você conseguir chegar aqui, ter um trabalho, mesmo não sabendo falar nada. Até é possível, só que tu vai sofrer um pouquinho de início, então saiba que não é fácil, mas é possível. Muitos brasileiros chegam aqui, trabalham na construção, trabalham ali com outras pessoas, outros homens em construções, trabalham, por exemplo, em padarias, trabalham em empresas de suco ou empresas de leite. Uma outra oportunidade talvez que você possa ter se você dirige é trabalhar com empresas que fazem entregas, trabalhar alguma empresa, por exemplo, que abastece os automáticos de café, trabalhar em mercado também é uma oportunidade se você tem um pouquinho já do alemão, se você tem o básico do alemão. Lógico que tu precisa saber falar um pouco. Agora, se você não falar nada, talvez na área da limpeza seja uma das opções assim mais fáceis para você. Ajudante de cozinha também, você não precisa falar muito, mas às vezes você vai ter que entender algumas coisas. E eu sei que às vezes, gente, porque eu falo isso por experiência própria, às vezes o trabalho nem é tão ruim. O que é mais difícil é você trabalhar com outras pessoas se você não fala, porque às vezes as pessoas são estúpidas com você, elas não têm muita paciência para te ensinar, para te ajudar. Então assim, são as dificuldades que o estrangeiro encontra ao deixar o seu país. Não seja tímido, não desista, seja forte, seja valente e você vai conseguir. Fábio, e no Brasil eu sou uma enfermeira, gostaria muito de trabalhar na área da enfermagem na Áustria, sou eletricista, gostaria de trabalhar de eletricista na Áustria. São situações realmente um pouco difíceis, porque você vai ter que validar o seu diploma, você vai ter que saber falar. É impossível? Claro que não. Tudo depende do quanto que você vai se esforçar. No decorrer do tempo, você estudou no Brasil, você trabalha no Brasil nessa área, você gostaria muito de trabalhar nessa área aqui na Áustria. Fácil não é. Por quê? Porque são cargos que são ocupados pelos austríacos, que nasceram aqui, que estudaram aqui. Então os diplomas, os certificados brasileiros, não é que eles não são reconhecidos aqui, mas eles sempre vão exigir algo a mais. Eles sempre exigem algo a mais da gente. Sei lá, que você faça mais algum curso, mas não é impossível, principalmente se você fala. Então assim, a fala é o primeiro passo. Você se esforçar, se você correr atrás, se você não ficar sempre na pendura dos outros brasileiros, você vai conseguir ser muito feliz e vai conseguir alcançar os seus sonhos. Mas você tem que fazer a tua parte, que é lutar, estudar, batalhar e pagar preço. Então eu falo por experiência própria. Eu deixei o Brasil, vim morar para a Áustria, eu falava o alemão, eu entendia o alemão. Os meus pais me ensinaram alemão desde criança. E eu vim morar no estado de Vorarlberg. E aqui o dialeto é bem diferente dos outros estados. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui, muitas coisas eu entendia, muitas coisas eu não entendia, e algumas coisas eu falava e eles não me entendiam. Então, o que eu fiz? Eu vim pra cá
Eu fui trabalhar num restaurante, trabalhava todo final de semana com os austríacos. E ali eu aprendi. Ali eu sofri, mas eu aprendi. Eu não fui trabalhar com os brasileiros, eu fui trabalhar com os austríacos. Então eu me esforcei ao máximo. Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Muitas vezes eu voltei para casa chorando. Olha, eles me falavam as coisas assim de uma maneira muito direta, porque eles não são muito delicados na fala. Então assim, ou seja, nem um pouco, né? Então assim, eu sofri, mas eu aprendi. Então assim, tudo é questão de você querer também se esforçar e aprender. Agora, se você vai estar aí na cola de outros brasileiros que vão te ajudar, talvez vão te ajudar no início, mas você sempre vai estar dependendo da boa vontade dos outros. E tem mais um detalhe nisso tudo: brasileiros não são que nem turcos, eles não são unidos na Europa. Não são todos que vão te ajudar, não são todos que vão te acolher. Alguns, inclusive, eles têm o prazer de te prejudicar. Então, melhor você chegar e trabalhar com os austríacos. Você vai sofrer um pouco, mas você vai superar e você vai aprender a língua, você vai caminhar com as suas próprias pernas, mais portas vão se abrir, mas isso não é logo de chegada. Saiba que de início você tem que fazer aquilo que tem, pega aquilo que tem. Se tem só na área da limpeza, pega aquilo ali. Venha sabendo que o início é difícil, mas não é impossível. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Mas saiba que você precisa se esforçar o máximo com a língua. E se você não sabe falar nada do inglês, nada do alemão, somente o português, você não vai passar fome aqui, mas você vai sofrer ainda mais. Isso tudo que eu tô falando aqui não é para te amedrontar, mas é para te encorajar, para você saber que essa é a realidade dos fatos. Imagine ali no Brasil, onde você mora, se você não falasse nada, como seria? O que você ia fazer ali? E tem mais um detalhe nisso tudo: ali onde você tá, você já conhece mais pessoas que vão te ajudar. Aqui na Áustria você só é mais um, então a luta é ainda maior. Mas não quer dizer que você não vai vencer, não quer dizer que você não vai conseguir. Você vai conseguir, mas não venha pra cá querendo escolher trabalhos. Então seria isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver mais dúvidas, você pode deixar o seu comentário aqui. Eu leio todos os comentários, eu respondo todo mundo. Também podem me chamar pelo direct do Instagram, lá também eu respondo muitas pessoas. Então deixem o like de vocês e me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitas fotos lindas pra vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!